Elivaldo, vamos agora a Brasília, porque o Senado aprovou ontem, em segundo turno, a reforma da Previdência. Aí agora a gente tem as informações com o Délio Rocha, uma vitória folgada. Délio, os senadores aprovaram, agora vão começar a analisar a PEC paralela para incluir estados e municípios. Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. Depois de 8 meses, enfim, foi aí aprovada a PEC principal da reforma da Previdência, com o texto sendo aprovado com 60 votos, incluindo os votos dos 3 senadores piauienses. E essa reforma, Nádia, ela pretende aí gerar uma economia de cerca de 800 bilhões de reais aos cofres da União ao longo de 10 anos. A reforma aí estabelece várias regras de aposentadoria, entre elas a gente pode destacar talvez aquela que seja a mais abrangente, que é a idade mínima, né, que no geral vai ser de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Isso para quem não tem direito a uma aposentadoria especial. E a gente pode destacar aí outra regra, Nádia, que é a da contribuição, do tempo de contribuição, que também mudou, né, na regra geral para os trabalhadores da iniciativa privada, que representam a maior massa de trabalhadores. Essa idade mínima será de 15 anos para mulheres e 20 anos para os homens. Nos casos de servidores públicos, aí a idade mínima, aliás, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E no caso de trabalhadores rurais, aí o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos. Olha, Nádia, agora é importante esclarecer que o que foi aprovado ontem no Senado foi a PEC principal da reforma da Previdência. Ainda resta ser aí avaliado, analisado pelo Congresso Nacional as novas regras para os militares que ficaram de fora dessa PEC principal, e também aí resta o Congresso Nacional analisar a chamada PEC paralela, que prevê, entre outras coisas, a inclusão dos servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência. Nádia. Ontem, inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhava essa sessão do Senado Federal, conduzida pelo senador Davi Alcolumbre, e dizia que justamente precisa se incluir realmente estados e municípios e que também agora o próximo passo do governo será encaminhar o Pacto Federativo para análise dos deputados e senadores. E, Délio, também outro assunto que vai ser bastante discutido é a reforma tributária. Existem pelo menos aí 2 propostas já, uma na Câmara e no Senado, tem a do Executivo também. Quando é que essa discussão começa a ganhar mais corpo? Tem também a reforma administrativa, né, para ser discutida ainda, quem sabe, até o final desse semestre legislativo. Nádia, a equipe econômica do governo, né, vinha falando que a proposta do governo para a reforma tributária ia ser enviada ao Congresso Nacional logo após a aprovação da PEC, da reforma da Previdência, só que essas prioridades, Nádia, aí do governo mudaram, né, e a reforma tributária deve ficar para depois. Ontem eu conversei com o deputado Ubiratã Sanderson, que é do PSL do Rio Grande do Sul, ele que é um dos novos vice-líderes do PSL na Câmara e um aliado muito próximo do presidente da República. E segundo ele, viu, Nádia, a reforma tributária deve ficar só para o próximo ano. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. Eu, particularmente, não acredito que as discussões da reforma tributária propriamente ditas iniciem em 2019, porque nós temos aí já nos encaminhando para o final do ano, né? Mês de novembro ainda temos uma série de pautas importantes para serem votadas, inclusive o orçamento da União, e eu aposto que 2020, sim, primeiro semestre de 2020 será o ano da pauta tributária, onde questões importantíssimas da repartição tributária, da simetria tributária, paute a Câmara Federal, e aí sim, nós, até final do primeiro semestre de 2020, encaminharemos uma reforma tributária justa.
Nádia, a reforma tributária então deixa de ser uma prioridade do governo para este ano, mas aí no radar do governo federal entram aí três propostas, três PECs importantes. Você até citou duas aí, Nádia, a do Pacto Federativo, né, que vai aí fazer um redesenho, que promete fazer uma redistribuição dos tributos e de outras questões envolvendo os entes da federação. Tem aí a PEC, né, a reforma administrativa, que segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve ser já votada ou analisada aí nas próximas semanas. E, por fim, uma terceira, Nádia, que seria uma PEC que prevê aí conter os gastos, as despesas públicas e que prevê até o acionamento de gatilhos sempre que a economia for ruim. Essa PEC, inclusive, prevê a possibilidade de se mexer, Nádia, ali na carga horária dos trabalhadores, dos servidores públicos. Tudo isso para tentar reduzir as despesas sempre que as finanças ficarem aí numa situação difícil. Nádia Rodrigues. Obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo de Brasília. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Elivaldo, a última de hoje. Nádia, nós comentamos aqui, você lembra ontem, da situação de picos da sucessão do prefeito Valmir Lima. E dissemos aqui que está bem adiantada a pré-campanha da pré-candidata Maria Santana, não é verdade? Sim. Que é petista. Sim. Pois desdobramento dessa divulgação ontem, dessa análise que fizemos aqui no Notícia da Manhã, já começa a acontecer na política picoense. A relação MDB-PT não é mais a mesma do tempo de 2016 e de 2012, quando a coligação foi vitoriosa em Picos. As relações estão estremecidas. E esse estremecimento já passou dos bastidores, Nádia. Já se fala até numa migração do empresário Francisco Araujinho para um partido de oposição ao prefeito Valmir Lima. Olha, se isso acontecer, pode ter uma reviravolta lá na sucessão do prefeito Valmir Lima. Tá certo, Elivaldo. Por isso que eu reforcei aquela história. Essa situação, se não está, vai parar onde? Na mesa do governador Wellington Dias. O grande juiz dessa questão. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Até amanhã. Hoje tem? Hoje tem um jogaço. Ponto facultativo. O outro é o governador Wilson Witzel. Decretou ponto facultativo no Rio. No Rio. No Rio, né? Tá. Eu acho que esse ponto facultativo deveria ser da União, era federal. Depende do tamanho o presidente foi até para a Ásia, do Flamengo, né? É brincadeira, né? Mas é um jogo... Eu sou flamenguista, estou na expectativa muito grande, mas reconheço que é um jogo sem favorito. Mas aí no Maracanã, né, e tal. Bom, se o Flamengo vencer, você vem trabalhar amanhã? Então, vencendo né? ou perdendo, mesmo enfrentando você aqui amanhã, se um caso de derrota, eu virei com maior satisfação, maior prazer, sem nenhuma dificuldade. Tá certo. Bom, o primeiro finalista saiu ontem, né? Saiu ontem. Se o Flamengo passar, nós poderemos ter um Rivengo na final da Libertadores. É o que lá, hein? River Plate. O Lion está dizendo que o campeão saiu ontem. Eu também acho. O River é extremamente favorito para vencer esse campeonato. O River Plate da Argentina ganhou ontem. Perdeu o jogo 1-0 para o Boca Juniors, mas como venceu a primeira partida por 2-0, conseguiu passar para a final. Mas se for o Flamengo finalista, nós teremos, repito, um clássico que é muito conhecido aqui no Piauí, o Rivengo. É verdade. Obrigada, Elivaldo. Até amanhã. Boa sorte logo mais nesse jogo contra o Grêmio. Boa sorte para os gremistas também.